Cleiton Souza aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá. E com muito orgulho, vamos hoje tratar a respeito de uma carta bastante interessante, né? Vamos falar de 1 Tessalonicenses, né? Uma carta bem enigmática e que vem trazer alguns complementos acerca dos evangelhos e acerca do Atos dos Apóstolos, né? Então, vai ser bastante interessante a avaliação desta carta. Desde já queria, apontar, desejar uma feliz Páscoa para todos nós, que tem tamanho significado para a nossa vida cristã. Diga-se, o maior significado, o maior símbolo de todas as festas cristãs, que trata a respeito da ressurreição do Cristo Jesus, né? E estamos hoje no domingo de ressurreição, falando sobre um livro escatológico, né? Um livro que vai tratar sobre a segunda vinda do Cristo, né? A Páscoa, que vai tratar no Antigo Testamento a ideia de Pessah, a ideia de passagem, a ideia de saída, né? Que retrata aquele momento da saída do povo de Deus do Egito em direção à Terra Santa, e justamente quando trata da 10ª passagem, da 10ª praga, né, que Deus mandou em desfavor do Egito, onde de fato eles marcaram os umbrais, e o espírito, né, da morte, quando passava por aquelas casas que tivessem pintadas nos seus umbrais com o sangue do Cordeiro, automaticamente não era afligido, qual já na nova ideia do Novo Testamento nos dá a ideia daquele Filho de Deus, Filho unigênito, que veio para salvar o mundo, que sofreu por nós, morreu na cruz, né, e depois venceu a morte, ressuscitando justamente no domingo de Páscoa. Então essa é a nossa simbologia, o qual já desejo que todos nós tenhamos um lindo domingo da ressurreição para todos nós, tá bem? Então voltando para a nossa aula, aqui também muito irá acrescentar a respeito dessa ideia da Páscoa, porque a Páscoa nos remete à ideia que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou, que Cristo foi levado aos céus. E a carta de Tessalônica, de fato, nos desvenda essa ideia de quanto Cristo voltará dos céus e virá para a terra para escolher os santos que irá morar com ele lá no céu juntamente com Deus. Isso é muito bem apontado no livro de 1 Tessalonicenses, tá bem? E o tema da aula de hoje é prepare-se. Cristo pode vir a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, tema da aula, prepare-se, pois o Cristo pode vir a qualquer momento. Então, meus irmãos, fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa empreitada, né? E possa aqui apresentar aqui de forma coerente o nosso ensino, o verdadeiro ensino a respeito desse livro santo, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Senhor, obrigado, Pai, por mais uma semana, por o Senhor ter permitido, né, chegarmos aqui mais um domingo, apesar que um domingo mais do que especial, porque nós comemoramos de fato a Páscoa, né? No que pese, a Páscoa deve ser comemorada todos os domingos, todos os dias, né? Até porque devemos evidenciar o Cristo Jesus que venceu a morte, o Cristo Jesus ressurreto, o Cristo Jesus que está vivo e o Cristo Jesus que está se preparando para a sua segunda vinda, para visitar a humanidade. Assim, Pai, obrigado por essa linda oportunidade de poder estar aqui para exortar a respeito de mais um livro santo. Assim, Pai, peço que o Senhor ilumine este servo que está aqui diante de toda a nossa comunidade cristã, no intuito de apresentar o ensino a respeito desse livro maravilhoso que é 1 Tessalonicenses. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá, vamos falar a respeito desse livro de 1 Tessalonicenses, que traz a ideia básica da segunda vinda do Cristo. Lembrando que estamos no bloco que apresentamos a respeito das cartas paulinas, né, que são ao total 13. Né, já estamos na 2, 4, 6, na 8ª carta, né?
Vamos falar agora a respeito da primeira Tessalonicenses. Lembramos que já falamos de Romanos, que é uma carta teológica. 1 Coríntios, que é uma obra prática, que vai falar sobre a vida da igreja. Falamos sobre a 2 Coríntios, que é uma obra autobiográfica. Falamos sobre Gálatas, que vai combater o cristianismo anátema, o cristianismo amaldiçoado, né? Aquele que tenta vincular o cristianismo à ideia da lei mosaica. Vamos falar aqui, falamos sobre a carta dos Efésios, que é uma carta eclesiológica, que vai falar sobre a igreja, com Cristo como a igreja sendo o corpo de Cristo. Falamos sobre Filipenses, que trata sobre a carta da alegria. Depois falamos sobre Colossenses, que é uma carta cristológica, né, que vai tratar sobre a divindade e a plenitude do Cristo Jesus. E agora, de fato, entramos para falar a respeito de 1 Tessalonicenses, essa carta que é chamada de epístola escatológica, né? O que quer dizer escatológica? Escatológica vem de escatologia. Escatologia significa escatos, últimos dias. Logia vem de logos, vem de estudo. Então, vem estudo dos últimos dias, estudo dos últimos acontecimentos, que vai tratar a respeito da vinda do nosso Senhor Cristo Jesus para separar. É o chamado dia do Senhor, tão bem anunciado lá pelos profetas no Antigo Testamento e tão bem anunciado por Cristo Jesus lá em Mateus 24 e em Lucas 12. Ele bem disse, falando dos fins dos tempos, quando haveria os sinais, e de fato ele viria visitar a humanidade para separar os santos dos impuros, né, ou dos ímpios, e a partir dali ele iria levar, né, aos céus os escolhidos. Então, a 1 Tessalonicenses traz essa mística muito interessante a respeito desse tema tão importante para a vida cristã. Por quê? Porque na comunidade de Tessalonicenses, a igreja primitiva que foi criada lá em Tessalônica, houve um grande mal-entendido, né, a respeito da segunda vinda do Cristo, porque de fato Paulo apontou a respeito de que Cristo era o Messias, e que o Messias viria a qualquer momento. Então, essa ideia da vinda a qualquer momento, eles acreditavam que viria no tempo dele, viria no amanhã, viria no hoje, né, deles. Então, a partir dali, eles ficaram bastante confusos, né, quanto àqueles cristãos que morreram, né, por perseguição, ou por questão de morte natural ou de doença. Então, ele falou, e aqueles que morreram, como é que eles vão ser arrebatados? Como é que eles vão ser levados com Cristo Jesus? Então, toda a vida em santidade não valeu a pena? A segundo momento também, criou-se uma grande discussão a respeito da vinda do Cristo. E aí Paulo, ele traz a necessidade de discutir a respeito dessa vinda, dessa visita do Cristo Jesus, que nós chamamos, a vinda no grego, ela representa a chamada parousia, né? E essa parousia, ela está representada no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, que parousia nos dá a ideia apenas de presença, né? Nos dá uma ideia de uma visitação de uma pessoa importante, ou uma pessoa da realeza, né? E no Testamento, a ideia de parousia nos dá a ideia de designar essa segunda vinda do Cristo Jesus, que é amplamente apontada no Novo Testamento, né? Que é justamente o dia do Senhor, o dia do juízo final, quando Cristo Jesus visitará a humanidade para escolher os santos dos ímpios. Tá bem? Essa carta também vai mencionar a respeito da ira vindoura de Deus, que justamente essa ira vindoura será realizada em desfavor daqueles que praticam iniquidade. Vai falar sobre o retorno do Cristo, capítulo 2, verso 19, 3, capítulo 13, 4, capítulo 15 e 5, capítulo 23. Veja aqui, praticamente a carta toda vai tratar sobre a vinda do Cristo Jesus. Depois ela também vai falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Capítulo 4, verso 13 a 18, muito interessante, tratando a respeito do roteiro, tá? Vai falar também sobre o dia do Senhor, já que a ira vindoura de Deus cairá sobre os ímpios, capítulo 1, verso 10 e 5, capítulo 9, ele também vai falar, já que a ira de Deus vai ocorrer no momento certo, quando do dia do Senhor, tão bem apontado no capítulo 5, verso 1 a 11, que de fato ele vai apontar essa ideia da vinda do Cristo Jesus, como aquela ideia do ladrão, né? De fato, o ladrão,
vai esperar o ladrão vir para a sua casa. Então, o ladrão pode vir a qualquer momento, né? Então, essa ideia de não aguardar é complicado, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque ninguém vai roubar uma casa, se você souber que a pessoa vai roubar, você vai se preparar, de fato. Então, ele diga, ó, já que você tem que se preparar para o ladrão todos os dias, o ladrão não pode adentrar em sua casa, você tem que se preparar todos os dias, porque se você ficar desguarnecido, acreditando que nada vai acontecer, o ladrão um dia vai invadir sua casa e vai roubar tudo, né? Então, essa é a ideia, do mesmo jeito. Então, se prepare, né, para o evento do dia do juízo final, que pode acontecer nesse exato momento que eu estou falando aqui com vocês, como daqui a 1 hora, como daqui a 1 dia, como daqui a 1 mês, como daqui a 6 anos, 7 anos, que somente Deus tem a chave desse real segredo de quando ocorrerá esse dia do Senhor. Tá bem? Mas nós, cabe a todos nós, continuarmos nos preparando para essa vinda que pode vir a qualquer momento. E a carta ao 1 Tessalonicenses tem esse viés justamente de preparar os santos para essa vinda, tá? Então veja que a ideia da segunda vinda do Senhor, ela é tão manifesta, mas tão manifesta, que o versículo-chave desta carta vai estar presente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que vai tratar sobre o versículo-chave. Veja que o versículo-chave já nos dá a ideia do que se trata todo o livro. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, assim diz: nós cremos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou na Páscoa. E assim cremos também que depois que Jesus vier de onde? Depois que ele vir do céu para a terra, Deus o levará de volta. E junto com ele, junto com a segunda vinda de Cristo para visitar a humanidade, ele levará os que morreram crendo nele. Então veja como é interessante, daqui a pouco vamos tratar a respeito dessa passagem. O que Paulo diz é o seguinte: se você morrer hoje, né, sendo cristão, obedecendo às escrituras, quer dizer que na segunda vinda você vai ser esquecido? Pelo contrário. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, diz: estes, os santos que morreram primeiro, eles serão primeiros levantados, alçados aos céus. E lá em 1 Coríntios ele vai ensinar que terão o corpo, né, glorificados. Nós também, da mesma maneira, sairemos da matéria e seremos glorificados em espírito, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui, já, na verdade, Paulo já manda a chave para descobrir todo o segredo, né? Para abrir todo o tesouro. Dizendo, olha, o problema que vocês têm, pode ficar despreocupado, porque vocês podem continuar a viver aí de boa, segundo o que a cristandade manda. Mas se você morrer, se você falecer, quando Cristo vir, não se preocupe que você será ressuscitado em glória e vocês precederão aqueles que estarão vivos, tá bem? Então, essa é o versículo-chave, porque desvenda todo o problema que havia eclodido lá na cidade de Tessalônica. Então, o pessoal ficou com receio, então vamos desmistificar essa loucura, essa doutrina errada que está aí disseminando aí junto da igreja de vocês, tá? Então, essa carta, ela vai ter inúmeros propósitos, né? Não só também ele menciona a respeito da segunda vinda do Cristo. Ele vai encorajar a igreja, falando, ó, continue no amor, na fé, na força, né, na união. Vai falar sobre as falsas acusações, uma coisa lindíssima, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né, que é um manual, são as instruções básicas para qualquer orador, para qualquer pregador, para qualquer pastor, entender exatamente 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que nos dá todos os nortes, todos os valores, todos os princípios, todas as bases de uma boa pregação, né? Não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por fama, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar a Deus, e estou aqui, de fato, para apresentar a genuína mensagem do Evangelho. Essa é a base do 1 Tessalonicenses, capítulo 2, uma coisa linda. Então, falsa acusação, não estou aqui, não sou mercenário, tá? Depois ele vai falar, no capítulo 2, sobre as perseguições, porque daqui a pouco vamos falar, até porque pela própria fundação da igreja nos dá a ideia da grande perseguição que o povo de Deus estava sofrendo naquela cidade. Então, ele tinha que consolar aquele rebanho que estava sendo perseguido, tá?
Esta carta também tem como propósito trazer a alegria pela fé. O quão Paulo estava feliz e exitoso em saber que aquele povo de Deus, que aquela célula, aquela eclesia, aquela igreja que foi fundada, estava sendo uma tamanha referência para inúmeros povos. Depois ele vai falar também sobre uma coisa muito comum nas igrejas gregas, a questão da pureza moral, né? A questão sexual, né? Porque eles tinham lá um grande problema, porque a questão da cultura grega tinha muito problema com essa questão de sexualidade, né? Tanto com a prática de sexo com prostitutas religiosas, como também, de fato, cometer imoralidade sexual. Então, Paulo sempre teve essa preocupação no sentido de frear esses estímulos equivocados. Essa carta também tem o propósito de condenar o estilo de vida dos preguiçosos, lá no capítulo 4, mas vamos tratar de uma forma mais específica, explicando, de fato, a questão da história a respeito do que seja patronagem, né? Ou patrocínio, ou patronato, né? Que era muito comum no Império Romano, tá? Essa carta também vai falar sobre os acontecimentos proféticos. Olha só como vai acontecer, quais são os fatos que serão precedidos antes da vinda do Cristo Jesus. Ele vai falar também que havia também algumas intenções internas nessa igreja, né? Alguns irmãos que estavam desrespeitando o outro, alguns irmãos que não estavam orando de forma correta, alguns irmãos que de fato não estavam se abatendo com todas as perseguições. Então ele teve que abafar essas tensões internas. E, por último, ele vai apresentar os fundamentos, né, da vida cristã, que vai estar presente no capítulo 5, verso 16 a 22, uma coisa fantástica, fantástica. Basta ler o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Lembrando a vocês que a carta de Tessalonicenses é composta de apenas 5 capítulos, né? E capítulos esses que, inclusive, tem o primeiro capítulo tem 10 versos. Então, a leiturazinha, 20 minutos do tempo de vocês já podem ler aí essa carta magnífica aí, está devidamente fortalecidos na fé. Essa carta também, ela reúne 5 temas muito interessantes. O primeiro dele é apologético, porque ele vai fazer um link muito interessante entre Atos dos Apóstolos, entre o Evangelho, o que Cristo Jesus ensinou em Mateus 24 e Lucas 12, e o primeiro Tessalonicenses, uma sincronia muito bem feita. Então, o primeiro tema apologético. O segundo tema, chamado tema eclesiástico, né? De trato que ele vai apontar a descrição de uma igreja saudável em desenvolvimento, que vamos tratar daqui a pouco, né? A importância dessa igreja para diversas outras igrejas. Um tema pastoral, que eu já até mencionei aqui, que são exemplos de atitudes e atividades do pastoreio. O capítulo do 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é um menu de todo pastor e de todo pregador. Vai ter aqui um tema escatológico, escatologia, escato, os últimos dias, últimos atos, né? Últimos momentos, últimos acontecimentos. Logia vem de logos de estudos. Então, escatologia, estudo dos últimos dias, né? Dos últimos eventos antes de vir o dia do Senhor e a vinda do Cristo Jesus. Um tema escatológico de tratando sobre os acontecimentos futuros e a esperança da igreja de ser arrebatada aos céus. Outro tema é o missionário, né? Um tema missionário muito interessante, que é a proclamação do próprio evangelho e no estabelecimento da igreja, desde o envio de um grande missionário, a, de fato, as exortações práticas e teológicas magníficas, tá? Então, a carta vai ter esse tema apologético, eclesiástico, pastoral, escatológico e missionário. Muito bom. 5 temas muito bem divididos numa carta bem interessante, tá? Quanto ao título, né? Vamos seguir aqui um roteiro normal que a gente faz de toda a aula. Quanto ao título e o destinatário, bem tranquilo, né? Até porque o Novo Testamento no grego, né, seja na Septuaginta, né, ele vai apontar que, de fato, no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, vai dizer que a carta foi escrita para os Tessalonicenses. Daqui a pouco vamos falar quem foram os Tessalonicenses, né? Basta ler o livro de Atos Apóstolos, capítulo 17. Atos Apóstolos, capítulo 17, vai tratar a respeito da formação desta igreja, tá? Ela representa, alguns eruditos vão apontar que ela não seria a primeira carta, ela seria a segunda. Que a primeira carta teria sido enviada com Timóteo. Quando Timóteo retorna
de Tessalônica, é que Paulo escreve essa segunda, né? Mas, todavia, porém, a própria carta não evidencia, diferentemente do que ele aponta lá em 1ª e 2ª Coríntios, né, a respeito de outras cartas enviadas. A carta à 1ª Tessalonicenses não menciona referente a uma carta antecessora, mas alguns eruditos passam a afirmar que ela seria a segunda. Tá? É uma carta que existe pouquíssimas repreensões àquela igreja. Pouquíssima. O máximo que ele vai falar sobre a imoralidade sexual, a questão da pureza moral nas suas relações íntimas e sociais e familiares, ou seja, o marido com a mulher, o homem com a família, a mulher com a família, o cristão com o próprio cristão, o cristão com aqueles que não creem. Então, de fato, que tenham esse cuidado. Né? Então, a repreensão é muito pequena nessa carta. Pelo contrário, consta muitos elogios e admiração quanto a esses cristãos de Tessalônica. É uma coisa muito interessante. Porque os cristãos de Tessalônica apresentaram o que nós chamamos de amadurecimento espiritual. Diferentemente da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, que ele diz, olha, se eu lhe apresento o genuíno conhecimento aqui, vocês estariam acabados. Mas eu dei aqui como vocês foram criança, eu dei um leitezinho para que vocês pudessem serem nutridos com o mais básico dos alimentos. Porque se o senhor entregasse um alimento sólido, que era uma pregação mais pesada, a respeito da escatologia, a respeito da vida do Cristo, praticamente os coríntios não iam entender absolutamente nada. Mas, diferentemente dos santos de Tessalônica. Veja bem, convido vocês a abrir a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, onde ele vai dizer que, lembra lá, quando nós apontamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no último verso da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer que o pilar do bom cristão é ele entender a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O amor que Paulo aponta ali é aquele amor binário, o amor direcionado a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, né? Desculpe, Deus como único Deus e amar o próximo como a si mesmo. Que nada mais é do que o Cristo Jesus tanto ensinou em todos os momentos, em todos os seus ensinamentos. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13, né, ele vai dizer que os 3 pilares é fé, esperança e amor. E veja que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ensina que os tessalonicenses, de fato, tinham esses três pilares. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês, tessalonicenses, puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqueles cristãos eram diferenciados. Aqueles cristãos, de fato, entenderam a real mensagem da palavra. Outra questão do Tessalonicenses é que Paulo vai apontar que para a formação dessa igreja, vai ter esses 3 pilares, e também ele vai dizer no verso 6, no qual vou convidar, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. E vocês, Tessalonicenses, seguiram o nosso exemplo. Os discípulos seguiram o exemplo dos mestres. E o exemplo de Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria. Então, eles receberam o exemplo, conseguiram entender o exemplo que o apóstolo ensinou e o que Cristo Jesus ensinou. E o que aconteceu? Desse modo, verso 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo de cristãos. Um exemplo de cristão para todas as províncias da Macedônia e da Acaia. O que é a Acaia que nós já aprendemos? A Acaia quer dizer a Grécia. Paulo implantou 2 igrejas na Acaia, ou na Grécia. A primeira delas foi em Atenas e a segunda delas foi em Corinto. Corinto, que era a capital da Acaia, a capital da Grécia. Então, veja que os Tessalonicenses eram o exemplo de cristão para Filipos, para Bereia, para Atenas e para Corinto. Veja que eram cristãos diferenciados, né? Então, é uma coisa muito linda. Depois ele vai dizer no verso 8, pois a mensagem a respeito do Senhor Jesus Cristo,
1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Partiu de vocês, de Tessalonicenses, e se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E isso chegou essa notícia dos bons cristãos para todos os lugares. Então veja o tamanho do jubilo daquele mestre, daquele pastor, que bem ensinou as doutrinas e foi muito bem recepcionada e vivenciadas por aquele pessoal que morava em Tessalônica. E aí vamos entender que lá no primeiro, esse povo, né, que é um exemplo, né, que seguiu os pilares do cristianismo, do bom cristão, fé, esperança e amor, sendo que o maior é o amor, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. A partir disso, Paulo vai dizer, mas esse amor todo se deu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer que para a implantação dessa igreja, esse fervor espiritual aconteceu porque os ensinamentos não se deu apenas por palavras. Basta vocês lerem 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque ele vai dizer, eu ensinei a vocês com palavras, com maravilhas e com sinais. Então, milagres foram realizados em Tessalônica. Então, a partir dali, eles acreditaram de fato que estavam diante de um homem de Deus. E a partir dali passaram a vivenciar de forma coerente tudo aquilo que foi ensinado. E já que nós já sabemos aqui, já partimos da ideia que os tessalonicenses eram um exemplo de bom cristão, vamos falar agora como essa igreja foi formada. E para entender quais são aquelas pessoas que foram encaminhadas à carta, basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 17. Mas antes de dizer como foi a formação, Tessalônica, na verdade, é uma cidade hoje que ainda existe, né? Hoje é a atual Salônica, né? Que faz parte da Grécia, o país grego, né? Naquele tempo do apóstolo Paulo, era a cidade mais populosa, com cerca aí de 200 mil pessoas, né? Quase a população de Camaçari. E, além disso, era uma cidade muito próspera. Uma cidade grega que ficava na Macedônia, né? Porque ela era próspera por dois motivos. O primeiro deles, porque tinha o maior porto natural que fica localizado no Mar Egeu, lá na Macedônia. Inclusive, a cidade foi o palco de uma das maiores guerras, a Guerra do Peloponeso, né? Umas guerras internas entre os gregos. Então, era uma cidade estratégica. E além desta questão dela ter um porto natural, o melhor porto natural de toda a Macedônia, então ela já foi presenteada por Deus, né? Por essa localização estratégica, o principal caminho que ligava o leste para o oeste, ou seja, que ligava a Roma à Ásia, passava de fato por Tessalônica. E aí a cidade era rica, a cidade era próspera, porque a chamada Via Egnatia passava pela cidade de Tessalônica. E isso fazia toda a diferença, porque ela recebia, de fato, tinha mais tributos, tinha uma população flutuante, muitos estrangeiros iam à cidade, compravam e saíam, levavam novas mercadorias, e isso trazia uma grande dinâmica, tornando a cidade o eixo da atividade política e econômica da Macedônia. Motivo pelo qual, gente, a capital da Macedônia era Tessalônica. Tessalônica, que de fato, lembremos também aqui, né, que esse nome Tessalônica vem de Tessália. Quem é Tessália? Tessália era filha do rei Filipe II. E quem foi Filipe II? Filipe II foi o pai do imperador Alexandre o Grande. Então, Tessália, irmão do imperador Alexandre o Grande, foi homenageada, né, com o seu nome nessa cidade estrategicamente muito importante. Tá? Por esse o nome de Tessalônica, que vem de Tessália, filha de Filipe II. Né? Filipe II, que também foi homenageado com a cidade de Filipenses. Né? E Alexandre o Grande, né, por ter sido grande, um dos maiores imperadores que o mundo já conheceu, teve uma cidade lá na África chamada de Alexandria, né, em homenagem ao seu nome, inclusive uma das grandes cidades, né, que elevou o cristianismo aí
para patamares altíssimos, tá bem? Mas voltando para Tessalônica, que tem como homenagem de Tessália, filha do rei Filipe II, que era o rei da Macedônia, lá por volta lá de 200 anos antes de Cristo, 200, 300 anos antes de Cristo, tá bem? Então, era a capital da Macedônia, passou a se tornar capital por volta de 168 anos antes de Cristo, era apelidada de a mãe de toda a Macedônia, tamanha sua imponência econômica, né? Tinha o status de cidade livre durante o tempo do apóstolo Paulo. Cidade livre essa que é muito bem evidenciada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6, porque quando os homens invadem a casa de Jasão, que daqui a pouco vamos tratar a respeito, quem vai julgá-lo vai ser as autoridades da cidade, não a autoridade romana, nem o governador, e o povo, né? Então, isso traz a ideia de que era uma cidade livre e que era governada pelos seus próprios cidadãos, bem apontado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6, 7 e 8. Tá bem? Esta cidade foi escolhida pelo apóstolo Paulo, tamanha sua importância, tamanho esse tráfego de pessoas, né? Então, o evangelho poderia ser disseminado, porque ele ensinava para um grupo de pessoas que iam para suas cidades, falavam a respeito do Cristo em sua cidade, ou muitas vezes implantavam outras igrejas, e aí via outras pessoas, e aí tinha esse ciclo, né, de ensino muito produtivo, né, uma coisa muito linda, porque ele semeava, né, ele jogava a semente, e a semente muitas vezes era plantada e frutificada em outros lugares. E assim o cristianismo conseguiu atingir, né, de inúmeras nações, tá? Esta igreja, gente, foi implantada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo sai de Filipos, né, a cidade que ele vai implantar lá, a cidade aos Filipenses, quando ele sai de Filipos, ele vai passar por Anfípolis, né? Anfípolis quer dizer ao redor da cidade, né, o significado. Então, ele sai de Filipos, passa por Anfípolis. Depois que ele sai de Anfípolis, ele vai para a Polônia, né? A Polônia quer dizer a cidade de Apolo, né? Apolo, Deus Sol, Deus grego Sol. Veja o tamanho, né, da questão da idolatria na cidade. Mas Paulo não tinha a intenção de permanecer nessas duas cidades, que eram cidades pequenas e não tinha tanta importância, né? Tanto Anfípolis como a Polônia, que vamos encontrar em Atos Apóstolos, capítulo 17, lá no verso 1. Capítulo 17, verso 1. Sai de Filipos, passa por Anfípolis, por Apolônia, e depois ele chega em Tessalônica. E como um hábito que nós já aprendemos aqui, assim que Paulo chegava numa cidade grega, ele automaticamente procurava o quê? Uma sinagoga. Por que ele procurava a sinagoga? Porque ele queria falar para os judeus e para os gentios prosélitos, né? De fato, aqueles que se converteram para o judaísmo. Por quê, professor? Porque nós até já falamos aqui. Falamos exatamente por que essa estratégia de não falar diretamente ao povo, primeiro falar nas sinagogas. Porque o nosso Antigo Testamento é o mesmo Antigo Testamento dos judeus. Não diferencia praticamente nada, praticamente não tem diferença alguma. É a mesma Bíblia. A Bíblia judaica e a Bíblia do Antigo Testamento nosso é a mesma coisa. Então, o que Paulo falou? Se esses camaradas já estão estudando a respeito do Cristo Jesus e a respeito das Escrituras, vai ficar muito mais fácil eu apenas apontar para ele que o Cristo, o Messias, apontado lá no Antigo Testamento, já veio ao mundo. Veio, sofreu, morreu, ressuscitou e agora implantou o Evangelho, a boa nova para toda a humanidade. Então, essa ideia estratégica, ele diz, não, vou atingir primeiro essas pessoas. Então, assim que Paulo chega em Tessalônica, ele procura, como de costume, a sinagoga, como aconteceu em Antioquia da Psídia, como aconteceu em Icônio, como não aconteceu em Filipos, porque lá a população dos judeus era muito pequena, né? Tem que ter, para a formação de uma sinagoga, exigia-se que tinha que ter no mínimo 10 judeus chefes de família. Então, provavelmente, Filipos não tinha essa população toda. Mas, como Tessalônica era a cidade, né, muito conhecida, uma super metrópole lá, naquele tempo, então, de fato, já tinha lá uma sinagoga. Então, Paulo ataca a sinagoga, né, no sentido, e ele apenas pregou 3 sábados, né? São 3 sábados seguintes. O cara malmente pregou um mês. 3 sábados e conseguiu ter efeitos extraordinários.
E ele passa a apontar a respeito das Escrituras, o que é que consta na Escritura, revelando que o Cristo Jesus, o Messias, tratava-se sobre Jesus Cristo, que ele tinha que sofrer, morrer, ressuscitar. E passou a convencer, a partir disso, ele consegue muitas conversões. Né? Não-judeus passam e não-judeus passam a converter. Em razão disso, os judeus, chamados de judeus helênicos, se irritam com ele, passa a ter inveja. E o que esses judeus falam? Rapaz, somente nós não conseguiremos combater esses caras. Vamos aqui, de fato, buscar alguns malandros, desordeiros, pessoas que não prestam, e causou uma grande confusão na cidade. E esses caras adentram na casa de um tessalonicense chamado Jason, na tentativa de buscar Paulo. Só que Paulo já tinha se escondido. Então, o que esses caras fazem? Leva Jason e leva alguns outros convertidos ao cristianismo. E, de fato, levam até a presença das autoridades e passa a dizer, esses camaradas, né, aqueles homens, Paulo e Silas, né, Paulo e Silas que estão provocando desordem em inúmeras outras cidades, porque já tinham passado pela Galácia, pela Frígia, e tinha chegado no Oriente, né, na Europa, na Macedônia. Esses caras estão causando alvoroço em todo lugar que eles passam. Chegaram aqui para atiçar nossa cidade. E aí passam a apontar que passam a denunciar, apontar uma denúncia gravíssima, dizendo que eles estavam desobedecendo às leis do imperador, porque eles estavam apontando a respeito que existia outro rei. E esse outro rei seria Jesus Cristo. Uma grande mentira. E não só uma mentira. Porque o crime de sedição, o crime de rebelião para o Império Romano, era respondido de uma forma muito violenta. Então, toda a multidão da cidade ficou com medo. O povo falou, meu Deus, se isso for verdade, a gente está perdido, porque o Império Romano vai vir de lá para cima, vai retirar todas as autoridades, vai matar muita gente, vai cercar a cidade, vai destruir tudo. Porque o que o Império Romano não tolerava era o ataque ao imperador. O ataque à figura, né, que eles deviam ter obediência ao imperador. Que se isso não acontecesse, todos eram destruídos. Era morte de cruz, era torturado e morto. Então, com essa acusação perversa dos tessalonicenses, o que aconteceu? Todo o povo houve uma grande alvoroço, motivo pelo qual pro Jasão e os demais cristãos que foram acusados levianamente, porque isso o cristianismo nunca apontou, até porque Cristo fala, meu reino é de outro mundo, né? Não vou tratar da questão humana, é questão celestial. Mas aí Jasão, para conseguir a liberdade, teve que pagar fiança. Pagando fiança, ele e os irmãos foram soltos, mas isso já nos dá ideia do tamanho da perseguição, que foi uma conversão seguida de muito tumulto. Posteriormente, Paulo, ao anoitecer, justamente saiu às escondidas, foi enviado para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia, aqui eu não vou adentrar, então, apontar a respeito, que eram mais educados, eram mais elitistas, eram mais intelectuais, e ouviram de forma alegre a palavra ministrada pelo apóstolo Paulo, e que, inclusive, a gente vai falar de Filemão mais à frente, Filemão se torna depois bispo da cidade de Bereia, e se torna uma das maiores cidades da Macedônia, uma das maiores igrejas da Macedônia, posteriormente, né? Esse período de Paulo, a Bereia se torna mais importante, mais influente em todo o continente europeu, tá? E o que acontece? Quando eles saem de Tessalônica com medo, sai à noite de Tessalônica e vai para Bereia à noite. Quando chega à noite, no dia seguinte, Paulo vai para onde? Sinagoga. Porque, de fato, como eu já mencionei, qual era a tática do apóstolo Paulo, bastante interessante. E, inclusive, nessa cidade, o que acontece? Segundo Atos Apóstolos, capítulo 17, verso 13, os judeus de Tessalônica, sabendo que Paulo foi para Bereia, desce também para Bereia para criar um tumulto, né, no intuito de atiçar o povo contra Paulo. O que motivo pelo qual Paulo novamente é enviado para a cidade de Atenas, né? E lá na cidade de Atenas, a própria palavra de Deus fala que Paulo vai para Atenas, todavia, Silas e Timóteo continuam em Bereia,
basta ler Atos Apóstolos, capítulo 17, verso 14. Posteriormente, Silas e Timóteo se juntam com Paulo em Atenas. Depois, Timóteo é enviado de volta para Tessalônica, né? E a partir dessa primeira viagem de Tessalônica, que eles apontam, isso é muito bem retratado em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Então, deixa eu tentar reorganizar. Os tessalonicenses expulsam, pegam Jason e os demais cristãos. Os cristãos pagam fiança, são soltos. Mas Paulo, ao anoitecer, porque os tessalonicenses, com medo do povo matar Paulo, porque tinha muito desordeiro, gente que não prestava, Paulo desce para Bereia. Passa a pregar em Bereia, consegue convertidos. Os tessalonicenses saem de Tessalônica e vão para Bereia para atiçar o povo. Os bereanos, com medo, manda Paulo para Atenas. Somente Paulo. Enquanto Silas e Timóteo ficam em Bereia. Posteriormente, Silas e Timóteo saem de Bereia e se encontram com Paulo em Atenas. Quando ficam os três em Atenas, Paulo remete Silas para Filipos e Timóteo, ele tinha que mandar para Tessalônica. Ou para Tessalônica porque tinha muito alvoroço e muita perseguição. E isso é mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Posteriormente, Paulo vai sozinho para Corinto, o que vai ser retratado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, onde ele vai encontrar Silas e Áquila, né? Não, Priscila e Áquila. Onde, de fato, ele vai começar a trabalhar fazendo tendas. O que mais à frente, quando Timóteo volta de Tessalônica e Silvano volta de Filipos e encontra Paulo em Corinto, Atos Apóstolos, capítulo 18, verso 5, é que Paulo, ouvindo tudo que Timóteo mencionou, escreve a carta da primeira Tessalonicenses em resposta ao ótimo relatório que Timóteo traz a respeito da igreja de Tessalônica. Então, a carta de Tessalônica foi escrita, a primeira Tessalonicenses, foi escrita a partir do relatório que Timóteo trouxe para Paulo, quando foi remetido lá de Atenas para Tessalônica. Então, quando Timóteo volta, vê que a igreja está bem plantada, vê que são ótimos cristãos, vê que está tudo ok, volta para Paulo apresentando o relatório. Quando Paulo está em Corinto, Paulo vai lá e escreve essa lindíssima carta para rebater alguns probleminhas e também para enaltecer a fé desses novos cristãos. Tá bem? Então, é essa a história da criação da carta das primeiras Tessalonicenses, a igreja e essa carta magnífica. Tá bem? Quanto à autoria, existem duas menções do autor da carta na própria epístola da primeira carta aos Tessalonicenses. E ambas mencionam que tenha sido Paulo o autor da carta. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Diz assim: eu e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, diz assim: por isso, Paulo dizendo, por isso, quisemos ir até aí e fazermos uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. Mas o Satanás não deixou. Não foi nem o Espírito de Deus, nem foi Jesus Cristo. Dessa vez ele vai dizer que o Satanás não deixou que ele fosse para Tessalônica. Mas por quê? Porque, de fato, ele tinha que cumprir uma missão bastante complicada. Ele tinha que criar a célula em Atenas, depois na capital da Caia, que era a capital da Grécia, que era em Corinto. Depois ele tinha que fazer a terceira viagem missionária, onde ele vai cair na capital da Ásia Menor, que é justamente a cidade de Éfeso. Então, se ele fosse para Tessalônica, ele ia retroceder. E Deus não queria que ele retrocedesse. Deus queria que ele progredisse, que ele andasse para frente. Então, Deus, apesar que o diabo só... Eu gosto até uma frase de Martim Lutero, né? Que Martim Lutero vai apontar que o diabo é um cão na coleira. Ele só faz ou deixa de fazer qualquer coisa se Deus permitir. Porque ele está com a coleirinha e Deus está sempre com a cordinha, permitindo que ele vá
determinando que ele volte. Então, se o diabo não permitiu que Paulo retornasse de Corinto ou de Atenas para Tessalônica, de fato, ele tinha que cumprir um propósito, que era completar a segunda viagem missionária e iniciar a terceira. Porque ele não podia retroceder e voltar para a Macedônia. Tá bem? Essa ideia dessa autoria, essa carta autografada pelo próprio apóstolo, foi reafirmada também por um dos pais da igreja, chamado Marcião, lá em 140 depois de Cristo. Como até mencionei, acerca do relatório dado por Timóteo, vai estar presente em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, que quando Paulo envia Timóteo, né, Paulo estava em Atenas, né, aquela história toda do Areópago, dos epicureus, dos estoicos, aquela questão do Deus desconhecidos, né? Depois que ele envia Timóteo lá para Tessalônica, Timóteo passa a vivenciar com a igreja e volta com o relatório. Isso é bem apontado em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Ele diz, e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco, servido de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Nós o enviamos para o quê? Para animar e ajudar a vocês na fé. Por que animar e ajudar? Porque o pessoal de Tessalonicenses estava sendo perseguido. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Agora Timóteo, já que Timóteo tinha enviado no verso 2, no verso 6, Timóteo voltou. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Então, a carta de 1 Tessalonicenses foi uma resposta ao relatório apresentado pelo missionário Timóteo. Tá bem? Lembrando que Timóteo e Silas, né, são companheiros de Paulo na segunda viagem missionária, o qual vamos encontrar no capítulo... Timóteo vai ser apresentado lá no capítulo 16, logo no início, né, que ele era da cidade de Listra, mãe judia e o pai grego, né? Então ele foi circuncidado para facilitar a apresentação da mensagem de Deus, né? O Silas, de fato, é aquele que foi encaminhado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né, que é encaminhado com o apóstolo Paulo para apresentar a súmula, né, do Conselho de Jerusalém, do Sínodo de Jerusalém. Então ele desce, ele juntamente com Justo, né, um judeu encaminhado pela igreja de Jerusalém, Silas e Justo, juntamente com Paulo e Barnabé. Barnabé briga com Paulo, Paulo escolhe Silas e inicia a segunda viagem missionária. Tá bem? Datação. Os eruditos apontam que a datação fica em torno de 51 depois de Cristo, mais ou menos. Tessalonicenses, alguns eruditos, a maioria dos eruditos vão apontar que a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi a carta aos Gálatas. Mas outros eruditos passam a apontar que é 1 Tessalonicenses. Então, ela entra aí, de fato, tem divide essa ideia de que tenha sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu acredito que tenha sido a segunda carta escrita. Não é a primeira Gálatas, a segunda Tessalonicenses. Tá bem? Principais personagens, vamos encontrar Paulo, que escreve para os cristãos da igreja de Tessalônica para confirmar acerca da segunda vinda de Cristo Jesus, e também para elogiá-lo a respeito da sua fidelidade, porque eles eram um exemplo para toda a Macedônia e toda a Caia, né? Uma coisa magnífica, né? Uma coisa muito bonita. Vamos encontrar Timóteo, que atestou a fidelidade da igreja, trouxe o relatório da sua visita para Paulo, e a partir daí Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, até porque seria quase que impossível ele escrever seria muito difícil ele apresentar uma carta aos Tessalonicenses de uma informação que ele não teria, né? Então, a partir do momento que ele soube a respeito das dificuldades, ele apresenta essa carta magnífica. Outro personagem muito importante é o Silas, né? Ou Silvano, né? Porque, de fato, o Silas é um nome grego e o Silvano é um nome em latim. Então, esse ajudante, esse missionário, ele ajudou Paulo lá desde a segunda viagem missionária e trouxe aí a carta lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é aquela questão quando a igreja de Jerusalém, juntamente com a delegação da igreja de Antioquia, da Síria,
né, decidem quanto à desnecessidade dos cristãos prosélitos, né, eles circuncidarem e seguirem a lei de Moisés. Né? Então, Silas tem essa grande importância por ser um profeta de Jerusalém, por ser um homem muito respeitado, desceu com Paulo para apresentar a carta, né, dando, de fato, autoridade e autenticidade naquele documento. E depois é escolhido porque Barnabé briga com Paulo por causa de João Marcos, que ele queria levar para a segunda viagem missionária, e Paulo disse, não, você me abandonou lá na primeira viagem missionária, por que você vai agora para a segunda? Não vai. Né? Então, Silas tem uma grande importância, inclusive, Silas é aquele que estava na prisão lá na cidade de Filipos. Principais doutrinas, santificação. Essa é uma das principais importâncias da primeira carta aos primeiros Tessalonicenses, porque ele vai falar sobre expiação do Cristo Jesus. Aquele que se entregou à morte para salvar toda a humanidade. Ao passo que todos os cristãos que professam a fé e acreditam e vivem no Cristo Jesus, né, são glorificados e separados para os serviços de Deus, muito bem mencionados no capítulo 3, verso 12, e no capítulo 4, a partir do verso 3, muito interessante, muito bom mesmo. E capítulo 5, verso 23. Outra doutrina muito importante nessa carta à 1 Tessalonicenses é a que mais é recorrente, acerca da segunda vinda do Cristo, a parousia, né? A vinda, né? Que quer dizer o termo grego. Essa parousia, que é o retorno de Cristo, que vai marcar o julgamento de toda a humanidade, separando os santos dos ímpios, né? Bem representado em capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 16, capítulo 5, verso 23. Então, ou seja, essa ideia da segunda vinda do Cristo é noticiada nos 5 capítulos desta carta, tá bem? Lembrando que a ideia da segunda vinda do Cristo, né, que irá julgar toda a humanidade, também é mencionada em Mateus capítulo 24, 36, Marcos 13, 12, Lucas 12, vamos encontrar ainda em 2 Pedro 3, 12 e Apocalipse 1, 7, muito interessante mesmo. Tá? E esta carta ela vai apresentar um roteiro muito interessante de como é que vai acontecer a segunda vinda do Senhor. Falando que Cristo Jesus virá de forma visível para toda a humanidade, que será dado um brado de ordem, né, um chamamento por parte dos anjos, onde as trombetas irão tocar. Posteriormente, os vivos vão ser convocados. Primeiros quem serão convocados serão os mortos, os quais terão os corpos glorificados, ou seja, em forma de espírito. Convoca-se os santos, né, que são merecedores, né, do chamamento para viver com Cristo Jesus nos céus, e posteriormente os vivos serão escolhidos. Então nós, se acontecer nessa época que estarmos vivos, nós seremos precedidos, ou seja, os mortos serão aclamados primeiro e posteriormente os vivos serão separados das ovelhas, dos lobos ou dos bodes. Tá bem? E assim finalizo esse livro acerca do esboço, né? O esboço é bem tranquilo. 5 capítulos, 5 temáticas. Capítulo 1 vai falar sobre a saudação de Paulo. Capítulo 2, os pensamentos particulares, que vai tratar uma obra bastante interessante, tratando sobre todas as nuances a respeito da igreja. No item 3, vamos ter instruções práticas de Paulo a respeito da vinda do Cristo Jesus, a respeito do posicionamento da igreja, capítulo 4, capítulo 5. Bênçãos de Paulo, que vai estar no capítulo 5, no verso 23 a 24. E as observações finais, que é uma coisa fantástica, lá do verso 25 ao 28. Então, vamos lá tratar a respeito de cada capítulo. No capítulo 1, vamos iniciar acerca de um livro diretamente autografado, né? Apontando que é Paulo, Silas e Timóteo que escreveram a carta, mas os eruditos, né, e os pais vão apontar que quem escreveu essa carta foi apenas o apóstolo Paulo, mas com a ajuda de Silas e Timóteo, porque provavelmente o apóstolo Paulo ele tinha um problema aí nas vistas, e também não só isso, era um cara que ele podia estar apresentando as informações de forma oral, enquanto que os demais
e o Silas e o Timóteo escreviam a carta ao povo de Tessalônica, né? Logo de cara ele passa a apontar que esse povo, essa igreja criada, né, que foi, essa carta foi escrita a partir do relatório de Timóteo, eles estavam unidos com Deus e com Cristo Jesus. Posteriormente ele vai falar que sempre orou, pedindo em favor de vocês, né? Depois ele vai falar que esses cristãos têm os 3 pilares apontando lá, aquele pilar que ele aponta em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, que é a fé, o amor e a esperança, sendo o maior deles o amor. O amor aqui não é o amor, né, de homem e mulher, o amor sexual, o amor atrativo, não. É o amor a Deus, e segundo, o amor ao próximo, amando o próximo como a ti mesmo. Sendo que dos 3 pilares, fé, amor e esperança, o maior dele, até maior do que a fé, que é um dos pilares, um do dom espiritual, é o amor. Isso nós devemos aprender de uma forma categórica e levar isso para a nossa vida. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, e amar a Deus sobre todas as coisas. Maior do que a fé. Imagine, coisa magnífica esse ensinamento, esse ensino, tá? Posteriormente, ele vai dizer no verso 5, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer, ó, eu ensinei o evangelho para vocês não apenas com palavras, mas com poder, com milagres, né, com sinais, com maravilhas, né? Então, isso comprova, né, que essa igreja teve foi instruída não só com palavras do evangelho, mas também com sinais maravilhosos. Depois ele vai apontar que esse pessoal de Tessalonicenses estava sofrendo muitas perseguições, mas que essa perseguição era uma necessidade, porque de fato Paulo avisou a todo momento, ó, vocês vão ser perseguidos, porque eu estou sendo perseguido, Cristo foi perseguido e morto, e com vocês provavelmente não vai ser diferente. Então, esta perseverança na fé, no amor e na própria esperança de uma vinda do Cristo Jesus, tornaram dele um exemplo de cristão para toda a Macedônia e para toda a Acaia. E ele finaliza o capítulo 1, que só tem 10 versos, dizendo, ó, continue nessa esperança muito linda, porque o Filho de Deus que ressuscitou, ele vai voltar do céu. Ele ressuscitou, foi levado aos céus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e dos céus ele voltará para a terra para julgar toda a humanidade. Então, continue esperançosos e praticantes da fé, da esperança e do amor. No capítulo 2, ele vai tratar uma questão muito interessante. Ele vai dizer, olha, vai trazer as credenciais de um bom pregador. Vai trazer as credenciais de um bom pastor. Se o pastor não segue o que 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aponta, meu amigo, ele é um falso pastor, ele é um ímpio, tá? Então ele passa a apontar as credenciais de um bom pastor, apontando, ó, vocês sabem muito bem o que aconteceu lá em Filipos. Fomos maltratados, fomos insultados, fomos jogados na prisão, e depois tivemos que sair, fomos convidados pelas autoridades a sair da cidade. Mas ele fala, ó, vocês aqui não tentamos enganar vocês em momento algum. Não apresentamos palavras para agradar os homens, mas apresentamos as palavras devidas às exortações para agradar a Deus. E hoje encontramos muito problema na igreja contemporânea, onde muitos pastores deixam de pregar determinados temas para não, de fato, não atingir determinados cristãos que têm uma certa influência na igreja, porque eles não podem ser contrariados. O cara pode estar traindo a mulher, mas está pagando bom dízimo, então ele não pode ser contrariado. O cara bate na mulher, mas o pastor não pode falar a respeito disso no púlpito. O cara, de fato, é um péssimo cristão, maltrata os próprios irmãos, não dá bom dia ao diácono, não dá bom dia ao outro irmão, e o pastor não pode mencionar a respeito dessas temáticas. E aí é o grande problema. Que o próprio apóstolo fala, ó, não queiram agradar pessoas, eu agrado somente a Deus. Depois ele vai falar, não deve utilizar palavras bonitas, nem tapear vocês para conseguir dinheiro. Nem procuramos elogios. Apesar que tínhamos o direito de exigir, porque éramos apóstolos, apesar que ele já aponta lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Mas ele vai dizer que tratou eles como se os apóstolos fossem a mãe e os pais dele, tratando-os como filho, o amor materno, o amor paterno,
o amor assistencialista, o amor que dá de tudo, que dá até a própria vida por eles, né? Uma coisa muito linda. Depois ele fala que trabalhou e lutou para ganhar o próprio sustento, lá no verso 9, bem referenciado em Atos Apóstolos, capítulo 18, quando ele disse que chegou em Corinto, ele trabalhou fazendo tenda, né? Depois ele vai dizer, nosso testemunho tem que ser limpo, correto e sem falha. Uma coisa muito linda, né? Outra coisa, devem agradecer sempre a Deus, né? E aí ele passa a dizer, aceita essa mensagem, não como um homem que está dizendo isso para você, mas como uma mensagem que vem do próprio Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Muito interessante. E segundo, ele vai dizer, olha, eu já tinha dito para vocês, vocês vão ser perseguidos pelos seus patrícios. Patrícios são os líderes, são as autoridades. Porque isso aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, e isso aconteceu com Cristo Jesus, que foi perseguido, maltratado e morto pela própria autoridade do povo que ele pertencia. Então ele diz, ó, segure aí a perseguição e o maltrato que vocês estão tendo com esse povo maluco, tão bem retratado em Atos Apóstolos, capítulo 17. Porque isso é uma marca do verdadeiro cristão. Porque, de fato, se vocês são exemplo quanto à cristandade, vocês têm que ser exemplo na perseverança quanto à aflição que vocês estão suportando, né? Então, isso é muito claro, né? Depois, para finalizar, que é a parte muito interessante, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, lá a partir do verso 17 ao 20, ele vai dizer, ó, estamos longe de vocês com os olhos, mas perto no coração. Tenho muita saudade. E eu pretendia visitar vocês, mas o Satanás não deixava. Porque se Paulo retrocedesse quando ele estava em Atenas e ficasse preocupado com a igreja de Tessalônica, o que aconteceria? Ele deixaria de completar a segunda viagem missionária, pregando em Atenas, Corinto, e depois ir para a Ásia Menor, que de fato seria o Éfeso, né? Que inclusive influenciou Tiatira, Sardes, a outra, esqueci o nome agora, as 7 igrejas lá do Apocalipse, né? Então veja que ele passa a apontar que o próprio Satanás não permitiu que ele voltasse lá para a Tessalônica, né? No capítulo 3, ele vai falar que a história porque ele mandou Timóteo. Ele diz, ó, quando eu saí de Tessalônica ao anoitecer, eu entrei em Bereia. Os tessalonicenses, com raiva que eu estava em Bereia, desceu de Tessalônica e foi para Bereia para tentar lá atiçar o povo contra mim. Eu fui expulso sozinho para Atenas. Depois ele diz, ó, posteriormente, Silas resolveu ficar comigo em Atenas. Mas depois, eu sabendo que vocês estavam tendo muita perseguição, poderia perder tudo aquilo que eu implantei. E aí eu mandei Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Ele envia Timóteo. Para Timóteo ajudar e animar eles quanto à perseguição que eles estavam suportando. E aí depois ele falou, porque ele tinha medo que o diabo, no verso 5, né, prejudicasse todo o bom trabalho que foi executado. No verso 6 ele vai dizer, Timóteo voltou trazendo um relatório de vocês. E a partir desse relatório, apontando que eles estavam seguindo com fé, com amor, que eles estavam tendo muitas dificuldades, muito sofrimento, é a partir daí que ele escreve a primeira carta aos 1 Tessalonicenses, a partir do relatório de Timóteo, que traz. Ele fala que tem que dar graça, alegria, que ele queria ver pessoalmente, mas não deu, e que Jesus prepare um bom caminho, porque Cristo viria num momento coerente, tá? Em que eles crescessem mais e mais no amor, e que eles continuem de forma dedicada, sem culpa, porque quando Jesus Cristo viesse, eles seriam do povo de Deus, aqueles que seriam aclamados e escolhidos para a ida no céu. No capítulo 4, é uma coisa muito fantástica mesmo. Ele vai apontar a respeito da vida que agrada a Deus e que eles não praticassem a imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual, naquele tempo, era muito comum entre os gregos, né? A prática sexual com sacerdotisas do templo, né? As práticas de moralidade com outra, né? Com o mundo, era muito comum. Então ele fala, vivam de forma que você agrade a Deus, né? Vivam de forma dedicada e livre da imoralidade sexual, né? Marido que viva com sua esposa, né? Não com paixões sexuais baixas, né? Respeitem a questão dos incrédulos. Lembremos que Deus irá castigar aqueles que praticam iniquidades. Percebam que
Se vocês estiverem rejeitando essa mensagem, vocês não estão rejeitando a mensagem do homem, mas do próprio Deus. Depois ele vai dizer, vivam, né, com o seu próprio trabalho, como já dissemos antes, né? Então, e ele fala no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12. Assim, aqueles que não são cristãos respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Porque naquele tempo, tinha uma relação empregatícia chamada de patronagem, ou patronado, ou patrocínio. Porque o senhor que tinha muito dinheiro, você não precisava ser escravo, mas você poderia se sujeitar a ele. Ó, fulano, então, eu faço tudo o que você quiser, e você me paga aí um salário que você entende ter de direito. Então o cara praticava de negócios, o cara ia para outra cidade, o cara ajeitava as questões da casa, como se fosse uma relação de trabalho. E o senhor pagava um patrocínio, patrocinava ele. Desde trocava o trabalho dele por uma indicação para ser, um exemplo, parte do Senado, indicações políticas. Mas aí trazia um grande problema, porque daí tinha sujeição a uma pessoa, e a segundo momento a pessoa ficava tão sujeita ao trabalho que muitas vezes praticava até imoralidade sexual com o seu senhor, com o seu pagador ou com o seu empregador. Por isso que ele vai dizer, aqueles que não são cristãos respeitem, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém, na patronagem, ou seja, com relações de forma equivocada, dependendo das migalhas ou do pagamento de terceiro. Então, a patronagem aqui, Paulo chama atenção, ó, tenha cuidado nesse sentido aqui, que o verdadeiro cristão deve trabalhar, deve, mas não se submeter a questões de imoralidade sexual, nem realizar atividades equivocadas. Tá bem? E aí, no capítulo 4, entra o X da questão de toda a carta, né? Que os Tessalonicenses tinham a ideia que o Cristo Jesus viria naquele tempo. E aí, alguns entes queridos tinham morrido. E ele diz, o que vai acontecer? O cara viveu em toda a santidade, morreu, não vai conhecer Cristo, e morreu e acabou. E aí, o que vale a questão da vida cristã? E aí fez-se a necessidade de Paulo apontar, não, que os que morreram, fiquem despreocupados, que na segunda vinda do Cristo, no fim dos tempos, quando Cristo vier, ele vai aclamar os santos que já foram mortos primeiro do que os que estiverem vivos, né? E aí dá o roteirozinho tudo tranquilo, que Cristo viria de modo visível, que haveria, os anjos tocariam a trombeta, e a partir disso, Cristo iria julgar toda a humanidade, a partir primeiro dos que já estavam mortos, alavancando os santos que foram mortos em corpos glorificados, depois iria escolher os que estariam vivos, que foram santos, trocando os santos por os ímpios, levando todos para morar com ele no céu. Tá bem? Isso está bem evidenciado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Né? Lembremos que os cristãos, ele pode ter até os eruditos, os especialistas, os que gostam de discutir a respeito da Bíblia, pode discutir até como, de fato, os sinais dos últimos tempos vão ocorrer. A grande tribulação, aquela questão toda. Mas quando a vinda do Cristo, está muito bem detalhado em 1 Tessalonicenses, não tem divergência quando a vinda, a formalidade como Cristo virá. Tá bem? Capítulo 5 é um capítulo muito interessante, né? Que nada vai... Ensino básico é que Cristo lá em Mateus 24, em Lucas 12, bem ensina que devemos tratar a ideia da vinda do reino de Deus, ou a vinda do dia do Senhor, como ladrão, de fato, que pode invadir sua casa. Você sempre tem que deixar sua casa com portas, com janelas trancadas, né? Com muros. Por quê? Para proteger do ladrão. Porque a qualquer momento o cara pode entrar em sua casa. Mas se você se preparar contra ele, vai dificultar a questão da vinda. Então, da mesma maneira, ele disse, ó, assim como o ladrão pode entrar em sua casa, o ladrão, quando vai entrar em sua casa, ele não vai dizer, ô, fulano e tal, ô, Cleiton, eu vou entrar em sua casa dia 3 de maio. Aí eu vou me preparar para o dia 3 de maio? Não. Eu tenho que me preparar para uma vinda de um possível ladrão todos os dias na minha casa. Colocando cachorro, colocando grade, colocando porta. Então, essa é a ideia primordial. Então, ele vai lembrar, prepare-se para o dia do Senhor, porque ele virá como um ladrão que virá à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Essa é a ideia
é o espírito inicial da carta aos Colossenses, capítulo 1. Ele repete no verso 2 e no verso 4. Depois ele vai dizer, nós somos da luz, motivo pelo qual os ímpios são da escuridão. E por nós sermos da luz, somos do dia. E por sermos do dia, nós estamos acordados. E por estarmos acordados, estaremos sempre vivendo segundo aquilo que agrada a Deus. E vivendo aquilo segundo o que agrada a Deus, se o dia do Senhor acontecer hoje, eu estarei pronto e devidamente aceito para ser escolhido entre os santos que irá com Jesus Cristo. Então, esta é a ideia de que vocês são da luz do dia, que vocês estarão acordados, estarão devidamente municiados para o dia do Senhor. O que também Paulo vai apontar, se você está preparado, você não precisa se preocupar com o dia da ira, ou o dia do castigo. Porque se eu estou preparado, se eu estou seguindo o que Cristo Jesus determina, se ele vir hoje, beleza, Senhor, cumpri o meu papel. Então, o verdadeiro cristão não se preocupa com o dia da ira, nem com o dia do Senhor. Porque você está na sua consciência, lembra lá, 1 Coríntios, se você está na sua consciência limpa que você é um bom cristão, beleza, meu amigo. Você será aceito, você não tem que se preocupar com a segunda vinda de Cristo Jesus, porque você, na sua consciência, você está sendo aceito, tá? Posteriormente, vai ter inúmeros preceitos diversos, né? Algumas indicações, algumas exortações, né? Que é muito interessante, muito cultuada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O primeiro deles vai dizer, olha, respeite seus pastores. Eles estão aí para lhe guiar e para ensinar. Então, muito amor, muito respeito, muita ajuda, muito auxílio para esses homens santos. A segundo momento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, ele vai exortar, aconselhe com firmeza os preguiçosos. Porque é outro problema. Como os Tessalonicenses entendiam que o dia do Senhor viria a qualquer momento, eles entendiam que não precisava trabalhar. Eles diziam, se Cristo vai vir amanhã, para que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar. Porque amanhã o mundo todo vai se acabar, Cristo vai julgar toda a humanidade, nós vamos ser levados ao céu. E Paulo diz, não, meu amigo, não. Vocês não podem ser preguiçosos, vocês têm que trabalhar. Porque o dia do Senhor, eu não sei dizer. Eu não posso dizer com tanta veemência quando e como vai acontecer. Vejam, eu vou, para ser bastante breve, vejam que isso resta muito claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Ele inicia o capítulo 5 dizendo isso. Irmãos, vocês não precisam que eu lhe escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Porque isso vai acontecer como um ladrão, que virá como a noite, pode vir a qualquer momento. Então, os preguiçosos, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu não sei, isso é um segredo de Deus, isso está no plano de Deus. Pode vir nesse momento, agora mesmo, que eu estou terminando a EBD agora, ele vir o dia do Senhor. Então, é complicado. Segundo momento, ele diz, não paguem o mal com o mal, façam bem a uns aos outros, estejam sempre alegres, orem incessantemente, a coisa mais linda, né? O 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orem sem cessar na sua versão, ou na minha está, orem sempre. Sejam sempre agradecidos a Deus em qualquer ocasião, se é na luta, se é na dor, se é no riso, se é no choro, agradeçam, porque se tem a vida, porque Deus está contigo em todos os momentos. Não desprezem as profecias, que naquele tempo as profecias estavam em alta, era um dom espiritual. Examinem tudo e a todos e retenham apenas o que é bom, né? Evitem todo tipo de mal. Por fim, ele vai dizer, estejam completamente dedicados a Deus, conserve seu espírito, alma, corpo, seja livre de qualquer mancha, porque o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, ele verificará aqueles que estão em dedicação, né? Por fim, mantenham sempre a chama, né, do Espírito Santo fiel. Lembre-se de nós em suas orações, né, um pedido que ele praticamente repete em todas as cartas, que ele fala, nós, ainda que sejamos líderes, né, o Silas, Timóteo e Paulo, nós precisamos fazer intercessões, precisamos de suas orações. E, por fim, sempre, né, cumprimento os irmãos com o beijo de Cristo, que nos dá a ideia, né, o beijo entre um irmão, porque é a ideia, né, de respeito, de consideração, né, de auxílio, de conforto, de união, né, era uma forma era uma carta, né, de boas-vindas.
E, por fim, ele pede que a carta seja lida entre todos os irmãos, tá? E assim finaliza a exortação a respeito dessa carta aos 1 Tessalonicenses, muito interessante. Um abraço. Agora vamos para as perguntas.